Bom, então agora nós estamos gravando. Então, primeiro, né, uma boa noite a todos. A nossa ideia desse encontro, então, fazer por polo, é para que a gente pudesse ou possa conversar um pouco sobre o curso, sobre o TCC, né? Então, eu passar algumas informações para vocês e eu também tirar dúvidas de vocês, principalmente em relação ao TCC, né? Esse é o nosso primeiro assunto para a nossa conversa aqui. Deixa eu só baixar aqui, daí. Então, gente, o que eu quero colocar para vocês? Que nós estamos no segundo semestre, praticamente na metade do curso, né? Porque nesse semestre nós temos 5 disciplinas, a gente já está fazendo a segunda, indo para a terceira. A disciplina de práticas docentes em geometria começa no dia 26, que vai ser a terceira semana do semestre. Na sala da coordenação, vocês têm lá o cronograma do segundo semestre, inclusive com as datas de reoferta. Nesse momento está acontecendo a reoferta da disciplina de diversidades, mas só precisa fazer aqueles alunos que o Alessandro chamou, tá? Quem não foi chamado não precisa. É sinal de que foi aprovado já na disciplina, a primeira vez, né, da disciplina, não é na primeira oferta da disciplina, não é necessário fazer novamente. E nós estamos, então, como eu disse, na metade do curso, e esse semestre a gente quer conversar um pouco mais com vocês sobre o TCC. Vocês tiveram no primeiro semestre a disciplina de metodologias para pesquisa 1, com o professor Luciano, onde ele apresentou para vocês um guia que nós elaboramos para poder ajudá-los nessa ideia de construção, de elaboração do TCC, e também pediu para que vocês se organizassem em duplas para poder fazer o TCC. Hoje o que eu quero ver com vocês é a questão de tema, né? Então, o que vocês querem trabalhar? Qual o assunto que vocês querem pesquisar? A nossa proposta para TCC é um artigo a partir de uma prática, então, um relato de experiência. E que vocês trabalhem em duplas, né? Porque daí são mais o professor orientador, então são mais pessoas trabalhando junto, pensando junto, como o que fazer, como aplicar. No terceiro semestre da nossa especialização, que é o primeiro do ano que vem, vocês vão ter 3 disciplinas. Então, 2 práticas também, né? Práticas docentes em álgebra e práticas docentes em estatística e probabilidade. E a terceira disciplina é de metodologia da pesquisa 2, que é a disciplina na qual vai acontecer, ela vai ser destinada ao término, vamos dizer assim, do TCC de vocês, inclusive as apresentações. Então, nossa ideia é que agora, nesse segundo semestre letivo e no terceiro, vocês consigam fazer essa construção do TCC de vocês, do artigo, tá? O que a gente propõe para que vocês... O que eu quero que vocês pensem, então, agora, tá? Até já pedi para o Alessandro, ele já me passou um e-mail, porque eu vou dividir, né? Eu vou compartilhar com ele uma planilha que eu quero mostrar para vocês agora, ver se vocês lembram. Quando o professor Luciano pediu para que vocês fizessem as duplas, né? A Naires, que era a tutora, ela fez, então, essa planilha. Vou mostrar para vocês só para ver se vocês conseguem lembrar, né? Se alguém não lembra ainda com quem propôs a dupla, eu vou mostrar. Dá para ver aqui? Bom, vamos lá. Sim. O Vilmar, beleza. O Vilmar é dupla junto com o César, tá? A Giliene com o Maciel. O Celso com a Manuela. O César com Danilo e com Vilmar. A Roselaine com Matheus. A Sandra com Luiz Eugênio e a Tatiane. E ainda temos a Márcia, é a Márcia que é desse polo? Bom, a Lucilene e a Márcia vão trabalhar juntos, sendo que uma é do polo 13 de maio e outra é do polo uruguaiano. Esses são os colegas, né? É o grupo de alunos que já definiu com quem vai trabalhar.
Então, a gente tem alguns alunos que ainda não definiram, e eu gostaria que vocês já fossem conversando com os colegas de vocês para poder, deixa eu fechar aqui, para poder pensar no quem vai fazer com quem, tá? Quem já tem a sua dupla ou o seu trio, já dá para começar a pensar o que vocês querem pesquisar. Então, nós pensamos, por que disso, então, primeiro? Porque a partir do que vocês propuserem, né, a partir da ideia que vocês têm, nós vamos fazer a distribuição dos orientandos para os professores orientadores, tá? Então, o que nós pensamos? Que vocês podem escolher uma unidade temática da BNCC, que são, a partir dessas unidades temáticas, é que a gente está fazendo agora as próximas disciplinas, que é a prática docente em geometria, depois vocês vão fazer em grandezas e medidas, e depois vai ter ainda em números nesse semestre. E no semestre que vem as outras duas que eu já havia comentado. Então, vocês podem escolher uma unidade temática, tá? Eu, Elisângela, junto com a minha dupla, quero trabalhar com a unidade temática números, tá? Beleza, então vai colocar lá. Claro que se tu já sabe assim, mas eu quero trabalhar dentro da unidade de números, eu quero trabalhar o ensino da multiplicação com o quarto ano, né? Porque a gente tem colegas que são pedagogos, que trabalham, a gente acredita que trabalhem com séries iniciais. Coloca lá, tá? Porque a partir do que vocês propuserem, nós vamos poder definir bem certo qual o professor que pode ajudá-los. Então, essa é a ideia inicial para esse semestre, né? Esse é o motivo da minha conversa, o motivo principal da minha conversa com vocês hoje. É a gente conseguir definir. Mas, sim, ó, eu não sei qual assunto que eu quero trabalhar muito, assim, em qual unidade temática, mas eu sei que eu quero trabalhar com alunos que têm descalculia, por exemplo, tá? Ou um espectro autista, não sei, alguma coisa assim. Vocês anotem lá, porque a gente tem também professor que pode pesquisar com vocês nessa área. Eu quero trabalhar, estou dando ideias, tá? Só para a gente poder dar uma pensada juntos. Eu quero trabalhar com o conteúdo de geometria, mas eu quero usar de metodologias ativas. Então, tu vai se colocar lá que quer trabalhar com metodologias ativas no ensino de geometria. Não sei ainda qual o assunto, mas eu quero nesse tema. Então, coloca lá, porque daí nós vamos encaminhá-los ao professor que trabalha esse assunto. Antes de conversar com vocês, eu estava conversando com o pessoal do Polo Candelária, tá? E aí até eu comentei com eles que, de repente, vocês também podem indicar um professor. Vocês já trabalharam com alguns. Coloquem lá, olha, eu gostei de trabalhar com a professora Elisângela. Então, coloca lá, porque daí se a gente puder, né, a gente vai fazer o possível para satisfazer o desejo de vocês, a vontade que vocês têm em relação à pesquisa. Tá? Deu para entender? Alguma pergunta? Roselaine, Flávio? Diga, Flávio. Oi, professora, boa noite. Boa noite Boa aos noite. colegas que estão presentes aí. Eu tenho uma dúvida, na verdade é uma coisa que já estava me preocupando um pouco, né? Porque quando foi falado na formação de duplas, eu até me manifestei no grupo, é, me disponibilizando a formar dupla com alguém que tivesse interesse, mas até então eu não tive retorno de ninguém a respeito, né? Ninguém se manifestou se disponibilizando, e aí acabou que eu ainda não formei dupla. Estou até pensando na possibilidade, não sei se é possível, de fazer sozinho, né? Mas eu não sei se isso é possível. Então, a minha primeira dúvida seria referente a isso. Como vai funcionar a formação de duplas, caso seja obrigatório, para os alunos que não conseguirem, né, formar uma dupla nesse primeiro momento? A coordenação do curso vai fazer essa divisão? Como é que vai funcionar isso? Flávio, nós colocamos até no documento lá
que se caso não tivessem as duplas, que nós iríamos organizar essas duplas. Mas a ideia não é impor nada, tá? Então a ideia é, o Alessandro vai me ajudar, porque ele tem uma proximidade maior com vocês, tá? Então a nossa ideia é que a gente chame esses alunos que ainda não têm dupla e propõe o trabalho em dupla. Até pode fazer sozinho, tá? Não tem, é possível, sim. Mas no caso de fazer sozinho, é necessário que faça um documento e mande para a coordenação, porque daí essa solicitação a gente discute em colegiado, tá? Então é necessário colocar o porquê por que é fazer sozinho. Por que nós incentivamos vocês a fazer em duplas? Porque nós pensamos em, vou usar o termo assim, tornar o trabalho menos pesado, né? E outra, mais gente pensando junto. Então, a ideia do trabalhar em dupla é que aí és tu, o teu colega e o professor orientador. São 3 pessoas para poderem organizar esse trabalho. Então, como que vai ser a questão da escrita do artigo? Então, tu pensa, tu e mais um colega para fazer a leitura de materiais, para poder escrever a parte de introdução, fundamentação teórica, a, a, a proposta, né, do que vai ser aplicado. Então, a gente, enquanto grupo de professores, a gente achou que, fazendo desta forma, vocês conseguiriam conversar mais entre vocês e conseguiriam fazer um trabalho que vai ficar muito bom. Né? Não que individual não vai ficar bom, mas a gente acredita que, se forem mais pessoas trabalhando junto, melhor ainda fica. Tá? Então, esse é o motivo. Mas nós vamos fazer. Se não der, faz sozinho, bem tranquilo. Tá? A gente só quis diminuir o peso. Não sei se eu consigo me fazer entender dessa forma, né? Tentando deixar bem simples a fala, né? Então, deixar um trabalho que vai ser desenvolvido de uma forma que de repente, ó, um colega está em sala de aula, o outro não está. Então, esse colega que está em sala de aula, ele aplica a prática e depois os dois fazem análise, junto do professor orientador, que vai estar ali para acompanhá-los, tá? Então, por esse motivo. Mas se caso tu não conseguires, aí tu fazes um documento e a gente faz a análise dele, tá? Mas a ideia é que a gente consiga achar dupla para todo mundo. A gente tem mesmo alguns alunos que ainda não estão com dupla. E até eu já comentei com o Alessandro, isso que eu vou mandar para ele essa planilha. Perfeito, professora. Eu particularmente prefiro fazer em dupla, né? Até porque eu estou iniciando também o desenvolvimento de um outro trabalho de conclusão, de uma outra especialização, mas essa foi mais tranquilo para formar dupla, e aí a gente já iniciou, então eu preferia conseguir uma dupla para poder desenvolver esse segundo, porque eu posso acabar me sobrecarregando se assumir a responsabilidade de fazer sozinho, né? Outra questão, não ficou muito claro para mim, mas eu acho que entendi essa dizer que o artigo, ele obrigatoriamente tem que ser um relato de experiência, é isso? A proposta inicial, sim. Porque a gente está falando de inovação e ensino de matemática. Então, a proposta inicial é que seja. Mas, claro, que tudo vai ser conversado entre vocês e o orientador de vocês. Né? Então, a gente propõe dessa forma, foi assim que nós construímos o documento, inclusive, né? Aquele guia que vocês têm, que está lá na sala da coordenação, como eu disse antes, está construído lá, que é um relato de uma experiência, de uma prática. Tá? Porque a gente está trabalhando com as práticas, mas tudo é conversado junto do professor orientador de vocês. Tá certo, professor, obrigado. Deu para Já entender tem alguma certinho. ideia, Flávio, do que tu queres? Não. Tenho sim, tenho uma possível, né, possibilidade aí para desenvolver, mas eu ainda vou tentar conseguir um parceiro para poder formar uma dupla e aí conversar, né, para alinhar certinho e ver se a gente se entende legal e chega numa
uma escolha que seja bom para os dois, né? Também dependendo do Uhum. nosso orientador. Tem uma outra questão, professora, que eu gostaria de esclarecer. Eu até fiz a leitura desse documento que tem na sala da coordenação, mas eu já não me recordo se eu vi essa informação em algum lugar ou não. Porque nessa minha outra especialização que eu estou fazendo, né? Estou iniciando aí, já definimos o tema, é o possível tema, na verdade. E para esse outro curso é do instituto também, é do IFMG. Se nós, como eu e minha dupla, pretendemos publicar o artigo que nós vamos produzir, não vai haver necessidade da gente fazer a defesa para a banca. Isso também ocorre por aqui, nesse curso, né, no caso do IFAR, ou é obrigatório também? Porque eu também pretendia, né, se der tudo certo, se assim a gente espera, fazer a publicação também, porque eu ainda não tenho nenhum artigo publicado. Eu fiz um trabalho de conclusão recentemente de um curso de especialização, ou perdão, de uma segunda graduação, que foi pelo Instituto Federal aqui do Pará, mas eu não consegui a publicação, né? Então eu estava pensando em fazer com os artigos que fossem produzidos nesses cursos de especialização que eu estou fazendo. São dois. Estou fazendo ensino de ciências e matemática pelo IFMG e esse por aqui. Então, se houver essa possibilidade, eu pretendo fazer essa publicação, né? Não sei se existe essa possibilidade, mas se for o caso da gente precisar fazer a defesa ainda que consiga publicar, também não tem problema. É só uma curiosidade mesmo, né? Porque tem essa opção pelo IFMG. Não sei se aplica nesse outro curso também, nesse aqui. A senhora consegue me esclarecer? Sim, na nossa, a gente propôs no PPC do curso a banca. Então, a banca vai acontecer, tá? São 3 professores que vão fazer a leitura, tá explicado. O PPC do curso também está lá na sala da coordenação, se alguém quiser fazer a leitura, tá? E aí, então, banca vai ter. Nós também queremos que vocês publiquem. Até a nossa ideia é que esses artigos, e por isso a ideia de artigo, né? Que eles possam ser publicados em revistas, e até mesmo a gente pensa, e a Silmara está aqui comigo hoje, né? A gente pensa na questão de livro. Então, alguns virarem capítulos de livro. Então, são algumas ideias que a gente tem, porque a produção de vocês, ela vai ser uma produção, né, de um artigo científico, então a ideia é essa. Porque fazer o TCC, sabe que teve um grupo que me perguntou, por que fazer TCC? Então, a ideia do TCC na nossa especialização é justamente isso, né? Para que vocês tenham a titulação de especialista e que vocês também tenham publicação. Então, que esse artigo que vocês vão fazer possa ser publicado. Justamente, como tu disseste, né? Para ter publicação, para que vocês possam participar de concurso, que a gente sabe que isso pontua, para que vocês possam, bom, na verdade, basicamente os concursos, né? Ou até para quem já está trabalhando para a questão de progressão. Então, essa é a ideia. Então, nossa proposta é essa, né? Então, além do título de especialista, que vocês também tenham as publicações, seja em revista ou até mesmo em livro, né? Capítulo de livro. Os outros Tá ótimo, colegas, professora. Joia, Flávia. Os outros colegas, alguma dúvida? Algum comentário em relação ao curso? Algo que vocês não estejam conseguindo realizar, não estejam conseguindo. Ó, o professor Silmar até respondeu lá no chat também, ó. Boa noite. Sim, temos a previsão de publicação de um livro físico e e-book, com os melhores trabalhos TCC do curso. Então, ó, já tem, eu disse que a proposta tem, né? Para que nós possamos fazer. Então, essa é a ideia. Bacana, que bom. Vou me esforçar bastante para que o meu esteja entre os melhores e essa publicação possa acontecer. Vai Tá dar certo. joia. Eu fico feliz por isso. Mais algum colega quer comentar? Tá todo mundo quietinho? Bom, deixa eu retomar então, gente. Ó. Na sala da coordenação, vocês têm
o guia para a escrita do TCC, para a organização do TCC. Vocês têm o cronograma do segundo semestre, inclusive com as datas das reofertas. Vocês têm o PPC do curso. Tudo isso está lá para vocês, tá? Então, se precisar alguma informação em relação a isso, é só olhar lá. Estamos na reoferta da disciplina de diversidades. Estamos no processo de término da disciplina de tecnologias. Claro que ainda tem mais um encontro síncrono e mais uma semana, né, de aula, de aula, né, da disciplina. E aí, vamos começar dia 26 com a disciplina de práticas docentes em geometria, tá? Essas são as informações. Em relação ao TCC, então, até o dia 30, o Alessandro vai conversar com vocês, para que vocês coloquem para ele, digam para ele, qual a ideia que vocês têm em relação a tema, né? Então, vocês podem pensar numa unidade temática dessas que vocês vão estar trabalhando com os professores, que tem relação com a BNCC, ou vocês podem ter um assunto já, que vocês queiram, né? Específico para pesquisar. E aí, vocês podem ter um ano escolar. Eu quero trabalhar com os alunos de 7º ano. Então, dentro da matemática, do que se estuda no 7º ano, o professor trabalhar com vocês, né? Claro que se vocês conseguirem nos dar mais informações, a gente consegue encaminhar melhor ao professor orientador. Tá? Mas o que vocês puderem passar, claro que a gente sabe que nada é fixo, né? Definido já, tudo é flexível, então vocês podem ter uma primeira ideia e aí depois conversar com vocês, duplas, né? Trios. Depois conversar com o colega e com o orientador, vocês podem mudar, não tem problema nenhum, tá? Então, uma primeira ideia só para que nós possamos fazer essa distribuição entre os orientadores, tá? Então, a gente combinou até o dia 30 para isso. Aí, Alessandro, tu vais me ajudar em relação às duplas, né? Que nem o Flávio. O Flávio está disposto a fazer uma dupla. De repente, até um trio, né, Flávio? Se alguma outra dupla quiser também trabalhar em trio. Então, vocês vão ter que definir esse tipo de coisa, né? Como vão definir, o Alessandro daí vai nos ajudar em relação a isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês nos procurem. A gente está à disposição. O Alessandro é o nosso elo, né? Mas a gente conversa bastante, e eu sei que ele é bem ativo, ele é participativo, né? Ele age rápido, né? Então a gente consegue conversar. E aí, o que vocês precisarem, vocês peçam para ele, que ele passa para nós. Como eu disse, quando a gente tem a resposta logo, a gente passa, se a gente não tem, a gente vai atrás da resposta para poder não deixá-los com dúvidas. Tá? Alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa, Alessandro? Não, prof, é bem isso mesmo. O pessoal fica meio tímido ali no grupo ali de perguntar, né? Então, essa questão, assim, da senhora disponibilizar a questão da gravação e até mesmo, assim, com essa orientação, eu acho que vai ter um chamamento maior ali do pessoal poder se atinar a fazer as duplas ou trios nesse sentido, assim, eu acho que vai ajudar bastante no processo. E aí, quando eu tiver acesso a esse material também, eu já disponibilizo para eles também, e aí eu acho que vai dar tudo certo até o dia 30. Beleza. Aí, só mais um comentário, gente. Nós estamos organizando, então, um seminário para esse semestre. No primeiro semestre, teve o primeiro seminário da matemática, vou dizer assim, né, da UAB, que os colegas da licenciatura fizeram a organização dele, vocês foram convidados a participar, e nesse segundo semestre ficou para nós, professores da especialização, em fazer a proposta, tá? Então, a ideia agora, sexta, né, Samara, a gente tem uma reunião para poder conversar um pouquinho sobre isso, mas nós já pensamos em alguma coisa de oficina relacionada aos temas que vocês estão estudando, a gente já pensou, de repente, uma conversa com alguma palestra, com
né, em relação a uns assuntos também de momento. Então, se vocês tiverem alguma proposta, quiserem também colaborar em algum assunto, fiquem à vontade para colocar para o Alessandro. E aí, logo, logo, a gente vai estar conversando também sobre esse seminário. Todos vocês serão convidados a participar. E aí também, seminário gera certificado, certificado vale para a questão de pontuação, então tudo é importante na formação de vocês. Se caso vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação